A paz do Senhor, Juvenis. Paz do Senhor, Bom Juvenis. dia. Bom dia. Espero aí tá todo mundo acordado neste domingo. Em nome de pela Jesus. Manhã. É necessário, né? Com certeza. Então, nós já vamos estar iniciando essa aula. Espero que todos estejam antenados. Espero que estudaram a lição, né, uma lição graciosa. Mais uma, Então, glória a Deus. Essa manhã já pegue essa aula, já compartilhe com as pessoas. Não deixe de estar comentando aí por meio do chat, depois deixando uma mensagem. É de extrema importância para nós, até para estarmos vendo o crescimento, né, dos alunos, né? As suas perguntas nos ajudam a crescer também junto com cada um de vocês, né? Isso aí. Não pode se esquecer de chamar, né? Visitantes, né? Curtir a aula. Perfeito. Daquele joinha maravilhoso. Amém. Amém? Hoje a lição que nós vamos estar dando é de lição de número 10, que tem como título... Posso ser uma testemunha. Forte. Posso ser uma testemunha. Aula do dia 4 de junho. 4 de junho. Amém? Amém. Antes de estar iniciando a aula, vamos estar fazendo uma oração, né, para estar entrando na aula, a gente que não seja só um monólogo, né? Mas que venha ser um diálogo, né? Sim. Você pode interagir com a gente aí no chat. No Hoje chat. vamos ter uma surpresa aqui para vocês, né? Espero que vocês estejam antenados, podem fazer perguntas. Vamos deixar aí os outros professores responder, tá bom? Estou brincando, aquilo que a gente souber, a gente vai estar, sim, respondendo à medida do possível, amém? Amém. Então, vamos estar orando? Amém. Senhor Deus, obrigado por esse domingo, qual o Senhor preparou para essa aula, que essa aula venha a ser fonte de vida Em nome de Jesus, para meu as Deus. almas sedentas, que o Senhor, meu Deus, venha falar profundamente aos nossos corações, que teu Espírito Santo, meu Deus, venha conduzir tudo que irá acontecer aqui nesse dia. Sim, Em nome Senhor. de Jesus eu te peço. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Então, nós vamos aí iniciar com o texto da aula de hoje, com um aluno nosso aí do Juvenis. A paz do Senhor, Juvenis. Hoje eu vim aqui para fazer a leitura bíblica em classe com vocês, que se encontra em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 8. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nosso objetivo da aula de hoje é orientar que somos testemunhas de uma nova maneira de viver, mostrar que somos chamados para testemunhar e explicar o testemunho de Jesus. Glória a Deus. Nós lemos um texto, né, irmã Aline, um texto muito bonito, texto logo do início da igreja. Vocês que acompanham o nosso devocional, nosso devocional ele é fantástico, né? Nós começamos, se você pegar lá, Atos, capítulo 1, vai estar na página 19, interessante que nós lemos Gênesis 1, o início,
a criação, Deus criando o mundo. Nós vemos Mateus 1, o nascimento de Jesus, genealogia de Jesus, né? Partindo ali da perspectiva de Mateus, começando ali com Abraão e terminando em Adão. Fantástico o que Mateus vai narrar. E Esdras capítulo 1, vai narrar exatamente o povo agora voltando do cativeiro, Deus fazendo uma nova nação, e Atos 1, o início da igreja. Jesus fazendo uma promessa para os seus discípulos, Atos do Espírito Santo, poderia ser muito bem interpretado o livro de Atos, haja vista que ele vai narrar exatamente, o evangelista Lucas, ele vai narrar, né? São duas obras, né? Lucas, Atos, é uma continuação, Atos, do que Lucas relatou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele narra. E a peculiaridade dos dois, meu amor, até que em Lucas, no Evangelho, Jesus ali mostrando o que Jesus fez por nós na terra, e agora em Atos, o que Jesus continua fazendo por nós agora através no céu. Da igreja também. E através da igreja, dando ordens para essa igreja. E uma das ordens, o interessante, que uma das ordens que ele vai nos dar é para a gente não ficar entrando em questões que não nos competem. O texto diz lá no próprio verso 7, ele diz bem assim, os discípulos no verso 6, ele faz uma pergunta, fala bem assim, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E aí Jesus responde e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos agora estavam querendo botar Jesus contra a parede e perguntar coisas escatológicas de um futuro que não competia a eles. Não era o momento. Não era o momento. E assim é a nossa vida. Assim é a vida de nós que somos jovens. Por a nossa mente ela funcionar de uma forma bem rápida, muito acelerada, então nós estamos sempre interagindo com coisas novas, a tecnologia também nos auxilia a isso. Então, como nós temos muita mais informação, às vezes nós estamos falando de coisas que não compete a nós fazer. E aí Jesus chama eles, né, vai exortar eles, até porque o verso 8 já começa com uma ordem imperativa e adversativa ao mesmo tempo. No verso 8, o próprio Jesus já diz assim, mas recebereis o poder. Ou seja, dentre todas essas culturas e tudo isso que nós temos visto na sociedade, uma coisa só importava para aqueles discípulos naquele momento, que era ser cheio do poder de Deus. Até porque o que eles iriam enfrentar naquele momento era um momento em que eles iriam ser perseguidos, aonde eles iriam pregar eram locais aonde eles não iriam ser aceitos, e é assim na nossa vida. A gente, às vezes, não vamos convencer ninguém com a nossa retórica, com o que a gente sabe, mas a mesma ordem que Jesus deu para os discípulos naquela época, ela é a mesma ordem que continua, até porque nós também somos discípulos de Jesus, e nós acreditamos que a Bíblia é uma Bíblia infalível, ou seja, o que ela diz que vai acontecer se cumpre. Então, isso tem acontecido nos nossos dias. Então, da mesma forma, nós não vamos convencer, às vezes, um professor, às vezes, na sala de sociologia, com os argumentos sociológicos e tal, mas com o poder Glória de Deus, sim. Quando você se enche do poder de Deus, assim, eu tenho uma experiência muito forte, né? Minha esposa, ela está mais próxima de mim, ela sabe. Quando eu fui batizado, né, com o Espírito Santo no culto dos jovens, eu lembro até hoje, foi o presbítero Marcelo que pregou, e eu estava atrás, eu querendo ser batizado do meu jeito e tal, né? E eu estava lá atrás, a pregação, né, ali falando comigo, os louvores falando comigo, e eu lá atrás, eu comecei a ficar muito quebrantado com aquilo, meu coração ardia muito.
E o pastor Jefferson orou por mim, eu falei em línguas, e aquilo ali foi muito especial para mim, porque eu tinha outras experiências no ônibus, de estar ouvindo louvores e falar em línguas tão baixo e chorar tanto, das pessoas olhar para mim e achar que eu estava, tipo assim, ou passando algum problema, mas não, eu estava num gozo tão grande, que eu não conseguia conter as minhas lágrimas no ônibus. Mas outro detalhe, esse dom, né, esse poder que Deus derramou sobre a minha vida, foi a porta, é o que o pastor Jairo sempre fala, é a porta para os outros dons. A partir desse dom, foram aparecendo outros dons na minha vida, por exemplo, de profecia, às vezes de Deus revelar o coração de uma pessoa para mim, eu ir lá e falar, sonhos, interpretar, né, os sonhos, ouvir. Não é para me gabar, mas eu tenho visto isso com a nitidez, porque isso foi a porta para isso que está acontecendo na minha vida. Não é que eu sou melhor do que ninguém, mas eu vejo que hoje eu tenho essa ousadia de falar, às vezes, com as pessoas, porque Deus me capacitou com esse poder. E era isso que Jesus estava dizendo para esses discípulos. Vocês precisam disso, porque vocês vão precisar de ter ousadia para fazer essa obra. Os discípulos naquela época, eles não tinham a informação que nós tínhamos. Então, muitos deles, o testemunho deles era o próprio martírio. A própria palavra testemunha, que o próprio Jesus vai usar aqui, o termo grego, vem exatamente disso, de martírio. Né? Então, Jesus estava convidando esses discípulos para morrer. E morrer por quê? Morrer pelo Evangelho. Então, nós talvez não vamos morrer, não vamos chegar a esse extremo, mas Deus tem nos derramado de um poder que nós não temos desculpas de não testemunhar onde nós estamos, né, inseridos. Né? Na verdade, o cristão que foi chamado para todas as áreas, né, da sociedade, para estar ali exercendo qualquer tipo de função, porque foi lhe dado esse poder. Amém? Então, nessa manhã, a gente tem que refletir, a gente vai refletir muito nisso, né, nessa questão de que nós somos chamados, né, para ser uma testemunha de uma nova maneira de viver. Né? Então, nós mostramos para o mundo o testemunho, e muitas das vezes nós vamos mostrar o nosso testemunho, às vezes, sem palavras. Sem palavras. Por que aquele jovem... Nossa, você ficou sabendo que a mãe dele e o pai dele são separados. Mas olha a felicidade dele. Olha como que ele evangeliza. Ele é diferente. Olha como que ele ora pelas pessoas, as pessoas são curadas. Isso foi delegado não só a um grupo seleto, não só obreiros. Isso foi dado para discípulos. E nós somos discípulos, nós temos visto o que Deus tem feito na nossa igreja, pela graça dele, e eu rogo, oxalá, que não seja para nossa condenação. Porque ao mesmo tempo que nós estamos recebendo um poder extraordinário, também é um grande nível de incredulidade. E isso é uma grande realidade. Né? Então, mas isso é natural. Porque as pessoas rejeitam esse poder, as pessoas não querem. As pessoas querem alguns momentos na igreja, né, mas não querem fazer o básico em casa. Às vezes, o jovem, né, ele é muito bom, às vezes, no culto, né, ele experimenta de um gozo muito extraordinário, mas, às vezes, em casa, ele xinga o pai. Então, você vê a gravidade que nós podemos correr de experimentar algo fantástico, mas, ao mesmo tempo, isso servir para a nossa condenação. Amém? O professor Hércules falou aqui sobre a gente, a retórica, né? Você falar. O que Deus está dizendo para a gente através desse texto é que essa capacidade que nós temos de testemunhar vem do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. A gente estava estudando e eu vi que os discípulos, eles viram Jesus.
andaram com Jesus, vivenciaram os milagres com Jesus. Então, testemunha, ela fala daquilo que ela viu e que ela ouviu, né? Mas eu não andei com Jesus, eu não estava lá na época, né, que Jesus estava, mas eu ouvi uma verdade, eu experimentei essa verdade, eu vivenciei essa verdade, eu vivo essa verdade, né? Então, por isso que o Senhor fala aqui, na palavra dele, recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas. Perfeito. Então, nós precisamos vivenciar esse poder. Então, o que o professor Eric falou aqui para a gente, nós precisamos falar de algo que nós experimentamos, isso, algo que nós vivenciamos em Deus, né? Nós recebemos essa verdade, certo? Nós cremos nessa verdade e agora nós experimentamos essa verdade. E compartilhamos essa verdade. E automaticamente, quando eu ando no poder do Espírito, na manifestação do Espírito, as pessoas vão olhar para isso. As pessoas vão vivenciar isso, vão ver o meu testemunho nisso. E aqui na lição, essa lição ela é muito prática, né? Nós olhamos aqui, a gente vai pegar dela e vai fazer muitas aplicações para nós, né? Fala, testemunha de uma nova maneira de viver. Então, uma mudança que só o Senhor Jesus faz em nós, né? Só o Senhor Jesus faz. Mudar o exterior é uma prática que é muito fácil. Eu posso, que nem o Hércules falou, né? Eu posso transparecer algo aqui, mas não ser. Então, a mudança primeiramente tem que vir de dentro para fora. Essa transformação que todos nós precisamos passar, todos nós. Ninguém está excluso. Todos nós precisamos nos colocar diante de Deus e pedir para que Ele nos mude, né? Aquele texto que fala que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Nós precisamos produzir frutos. Eu me arrependi da vida de pecado que eu vivia, da vida errada. Agora eu produzo frutos dignos de arrependimento. Então, se eu mentia, eu não minto mais. Se eu dava calote, eu não vou dar mais, né? Se eu murmurava, eu vou parar de murmurar, vou ser mais grato. Se eu não respeitava os meus pais, agora eu vou ser. Então, essa mudança, eu vou produzir frutos de algo que está acontecendo dentro de mim. E isso só o Senhor Jesus pode fazer. Nós precisamos ter um coração ensinável. Então, essa lição, ela está dando os passos, né? Está nos mostrando como ser essa testemunha. Eu posso ser, e o Senhor Jesus me chamou para ser testemunha. Mas eu tenho que ouvir, crer, me submeter a essa verdade e viver no poder do Espírito. Porque eu vou orar por uma pessoa, ela vai ser curada. E as pessoas vão ver, a Bíblia fala, as pessoas vão ver as obras que nós praticamos e vão fazer o quê? Vão glorificar o Pai que está no céu. Então, elas vão olhar realmente o Deus que ele serve, o Deus que ela serve é verdadeiro. Olha o comportamento, olha como que ela está passando, como que ele está passando por uma situação tão difícil como essa, e ele continua firme. Gente, ele continua indo para a igreja. Nossa, ele foi traído, ela foi traída, foi abandonado, mas continua firme. Então, as pessoas veem isso porque nós experimentamos. Então, é necessário nós termos essa experiência com Deus nossa. Cada um de nós vamos precisar, porque nós vivenciamos, nós experimentamos de Deus. Então, nós estamos falando não daquilo mais que nós ouvimos. Não é só uma retórica, mas não é só algo assim, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus vai voltar. Não é só isso. Não, eu vivenciei. Eu vi Deus, Deus me curou. É por isso que essa experiência que nós temos, ela é uma experiência individual. Quando nós vemos pessoas, né, às vezes desavisadas, falando que isso cessou, né, é porque elas nunca tiveram uma experiência. Então, como que elas vão falar de algo que elas nunca experimentaram? Então, isso é incoerente. Então, apesar de não existir nenhum texto bíblico que diz que, de fato, isso cessou, né, essas manifestações, o problema é o coração, é o preconceito, enfim.
E num contexto, é por isso que eu disse, amor, que aonde que nós estamos inseridos. Até porque o texto diz o seguinte, que eles vão ser testemunha em Jerusalém. Jerusalém tem a ver com o quê? Com as pessoas que estão por perto. Não tem isso a ver? O meu derredor, né? É meu Os derredor. meus próximos. É quem está mais próximo de mim. Quem está mais próximo de mim? Os familiares, amigos, escola, trabalho. Não tem como fugir. O Espírito Santo ele é perfeito quando ele faz as coisas. E aí depois ele fala o quê? Jerusalém, o quê? Judeia. Judeia tem a ver o quê? É as pessoas que estão do outro lado, que estão um pouco distante de nós, que nós, às vezes, nossos parentes que estão um pouco mais distantes de nós irmos lá e dar testemunho do que Deus tem feito na nossa vida. Nossa, fulano de tal mudou mesmo. Mudou, né? Nossa, fazia isso, fazia aquilo, mudou. Nossa, realmente o Espírito Santo, não só o Espírito Santo mudou, mas olha como quem fala com autoridade. Já percebeu? E aí vai além. Ele vai e fala assim, Samaria. Vocês sabem, judeus e samaritanos eles não se conversavam. Então você vai ter que ser tão cheio de poder que você vai ter que usar e ser testemunha com seus inimigos. É forte isso, né? Tá vendo? O Espírito Santo, irmãos, ele é perfeito. Então, aquelas pessoas que te perseguem, dá testemunho. Seja testemunho perto dela. Fala de Jesus, ora. Fala mal de você, você não vai falar mal dela. Entendeu? Não difama pelo Instagram. Convida para o culto. À noite, a gente tem um culto, domingo. Deus vai revelar o coração dela, que eu creio, e aí vai se converter. Né? Orar pelos que nos perseguem. Né? E aí depois que ir até os confins da terra. Porque se você é bênção dentro de casa, você é bênção para o de fora, você é bênção para os seus inimigos, e aí Deus te envia. É incoerente Deus enviar quem não é bênção dentro de casa. Já viu isso? Vai dar certo, não. Não tem como, gente. Não tem como a gente evangelizar. Aí em Campo Grande, vai evangelizar. Mas em casa, você é um desastre. Aí um dia você vai e encontra uma pessoa que sabe quem você é no seu bairro. Aí começa a te falar. Fala, nossa, mas você não. Você é assim, assim, assim. Então, olha o mau testemunho que a gente está dando. Entendeu? O diabo faz isso. Aí você repreende em nome de Jesus e ele vai calar a boca. Entendeu? Porque o diabo ele faz isso. Ele joga as coisas na nossa cara. Mas aí você ora em nome de Jesus lá, ele vai ser repreendido em nome de Jesus e vai sair. Depois vem entrar outro, você expulsa em nome de Jesus e pronto. Porque foi assim comigo, irmão. Foi assim comigo. Já aconteceu isso comigo. Você vai botar a mão no infeliz, ali que está quase morrendo, rapaz. Você vai orar. Não, você não sei o que não, porque você fez isso. Era assim, assim, assim. Eu era, mas eu não sou mais porque Jesus me salvou e está repreendido em nome de Jesus. E saiu. Por quê? Não está em mim. Está nele. Eu não estou expulsando o meu nome. É o poder que em nós opera, né? O poder de Deus que opera nas nossas vidas. Exatamente. Então, assim, que a gente seja jovens, que seja cheio do poder, mas que dê testemunho. Que não se importe com aquilo que vão ou não falar da gente. Eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito, né? Nos nossos evangelismos. Os nossos evangelismos é Atos 1:8. Nós recebemos o poder aqui e testemunhamos lá embaixo. As pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas aceitam a Jesus. Depois cada um vai para a sua casa, uns vão reunir na igreja que se desviaram, outras vêm para a nossa igreja. Exatamente, nós estamos cumprindo, só fazendo o que Jesus pediu para a gente fazer. Amém? E aqui a lição ela segue, né? Que a gente falou sobre essa mudança que precisa primeiramente acontecer em nós. Então, todos nós, a gente sempre fala, né? Você precisa dar testemunho, mas não é aquela coisa assim, eu vou ser assim, então tem que ser assim. Não, isso acontece de dentro para fora, é a partir daquilo que eu permito que o Espírito Santo faça em mim. Porque o Espírito Santo ele vai nos corrigir, né? E aqui fala, Jesus, ele ofereceu todos uma nova maneira de viver. Então, se chegou Zaqueu,
a mulher samaritana, todas essas pessoas tiveram um encontro com Jesus, foram mudadas, tiveram suas vidas transformadas e agora elas mudaram o curso, né? Elas estavam seguindo uma direção, agora está seguindo outra. Então, é isso, Juvenis, que precisa acontecer nas nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. Se a gente nos arrependemos, Jesus nos corrigiu, falou no nosso coração, agora nos transformou, o Espírito Santo ministrou nas nossas vidas, agora nós vamos mudar A direção. Então, isso para vocês verem como que se dá, né, esse testemunhar para as pessoas, né? Primeiramente, começa em nós. E isso de dentro de nós vai fluir. Jesus nos chamou, nos salvou, transformou, nos limpou. Agora nos deu uma nova vida. E agora essa vida nós vamos viver no poder do Espírito Santo. Exatamente. Perfeito. Então, o segundo tópico aqui fala chamados para testemunhar. Paulo, uma testemunha de Jesus. Você certamente já ouviu falar do apóstolo Paulo. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e nunca mais foi o mesmo. Paulo é exemplo de um perseguidor dos seguidores de Cristo que passou a ser testemunha, seguidor e defensor de quem ele perseguia. Nós vemos que, igual aconteceu com o ex-endemoniado de Gadareno, Jesus libertou aquele homem, né? E disse para ele ir. Aquele homem queria seguir Jesus. Só que Jesus falou bem assim: você vai voltar para a sua cidade. Por quê? Aquelas pessoas que viram você na condição que você estava, agora vão ver você uma outra pessoa. Agora elas vão ver o testemunho do que o poder de Deus pode fazer. Então, Paulo foi a mesma coisa. Paulo, ele saiu de uma posição de perseguidor para ser perseguido. Ele perseguia agora um homem que teve um encontro genuíno com Jesus. Agora, todos que viam ele, mas aquele lá não é Paulo, não era ele que perseguia os cristãos? Uai, agora ele fala em nome de Jesus. Agora ele cura. Então, Deus nos chamou para testemunhar naquilo que eu era, naquilo que eu vivenciava. Agora, Deus me chamou. Aquilo que o professor Hércules falou. Em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Primeiro com as pessoas da minha casa que vão ver a minha transformação. Assim, essa menina era muito ansiosa. Essa menina estava em depressão. Essa menina se cortava. De menino era um endemoniado. Isso era uma peste. Olha como ele está alegre agora, como que ela vive alegre, como que o rosto, né? Porque quando a gente tem Jesus, o rosto é diferente, né? Assim, o meu ficou um pouquinho mais gordinho, entendeu? Porque, né? Que a gente come. Mas voltando aqui, agora é diferente, porque a nossa alegria não é uma alegria. Segurando. Não é uma alegria que não é a paz que o mundo dá. Né? Agora é diferente. Então, aquela pessoa que vivia amargurada, que não liberava perdão, agora ela dá testemunho de uma pessoa que perdoa, uma pessoa que vive em paz, né? Com todos, que vive uma vida temente ao Senhor, uma vida santa. Foi isso que aconteceu com o ex-endemoniado, foi isso que aconteceu com Paulo, foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. Né? E tudo tem um propósito. Né? Se Deus leva o ex-demoniado de Gadara, aquelas 10 cidades não iam ser evangelizadas. Então, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Jesus sabia. Olha, não adianta, por exemplo, às vezes a gente quer ser usado, mas a gente quer ser usado da nossa forma. Entendeu? A gente quer ser usado, por exemplo, eu queria tanto ser usado dentro de um coletivo, sei lá, na Disney, pegando pro Pateta. Não sei. Lá em Acapulco. Enfim, não sei aonde. Nárnia. Mas as pessoas não querem ser usadas no simples. Você percebeu? Não quer ser usado no simples. É a história do rapaz que foi evangelizar por Martinho Lutero. O Martinho Lutero foi evangelizado. Martinho Lutero tinha um senso de... o Martinho Lutero,
A característica de Martin Lutero era muito incisivo, né? Ele era muito turrão, ele era muito bravo. E aí o cara chegou para Martin Lutero, agora que eu aceitei Jesus e tal, agora eu queria fazer uma grande obra. Aí ele falou, uai, e ele era um ex-sapateiro. Ele falou, vai lá, faz um bom sapato e vende por um bom preço. É uma grande obra que você está fazendo. Preço honesto. Porque as pessoas elas querem fazer extraordinário. Pô. Elas querem subir no teto da igreja, andar de cabeça para baixo. Elas querem ver anjo descendo. Não que não possa acontecer, não estou falando isso. Mas se subir no teto, eu repreendo em nome de Jesus. Mas o anjo descer, pode, por que não? Enfim, então as pessoas querem essas coisas extraordinárias. A Bíblia fala para a gente não desprezar os pequenos começos, né? Então, na simplicidade, gente, às vezes você vai falar uma palavra com a pessoa, essa palavra vai mudar a vida da pessoa. O destino. Uma coisa tão simples, porque quando nós somos usados nos dons, é isso, né? Isso aí. Para a gente, às vezes, é muito simples, mas para quem está recebendo, é algo grande. Eu falo assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Tempo atrás, tem uns anos isso, estava evangelizando em Campo Grande à noite. Aí o rapaz que eu fui evangelizar, ele falou bem assim, você já pregou na linha tal, que vai para tal lugar? Eu falei, tem muito tempo. E ele falou bem assim, eu ouvi aquela palavra e eu voltei para a minha igreja. Mas ele nem imaginava. Eu preguei e o Espírito Santo agiu e aí Deus me deu a graça, porque é a graça dele, de ver uma pessoa que se... E eu, irmão, não estou nem aí se as pessoas vão escutar ou não vai. Eu só quero fazer a obra de Deus. É automático, porque quando você está cheio de Deus, você não se preocupa com o holofote. A boca fala do que o coração está cheio. Você faz o simples. Às vezes, no bastidores. No tempo certo, Deus te exalta se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, seu coração for muito soberbo, vai ficar ali um tempo, sendo tratado e tal. Porque é assim com todo mundo, né? E é melhor ser exaltado por Deus do que pelo diabo, porque o diabo ele exalta e depois ele te humilha. Deus não. Deus primeiro você vem com uma chinerai, vai vir comendo assim, todo capenga. Depois a gente transforma, se Ele quiser, numa Kawasaki, mas se Ele quiser. Amém? Mas agora, nós... Vamos continuar a aula com bate-papo. Vamos continuar agora a aula com bate-papo top, com um casal abençoado. Cheio de Deus. Cheio de Deus, cheio de experiências para contar e compartilhar um pouco do que eles têm vivido. E com a gente, com vocês. Então, estejam aí, se interagem com a gente também. Se quiser fazer pergunta para eles, faz pergunta para eles. Ouvindo, vocês fazem isso. Podem fazer. Pode fazer. É para fazer, entendeu? E não chegar Mas ainda não fala para ninguém como eles não estão aqui. Não, é falar mal mesmo. Eu não estou falando mal deles. Aí eles vão testemunha. Aí eles vão vir e vocês fazem isso. Tá? E fala um nome específico. Eu não vou falar, não, mas eu... eu quero fazer uma pergunta pro Josué. Isso, Josué. Ai, meu Deus, a gente falou quem é. Voltamos aqui dos estúdios Marcas do Evangelho. Com esses dois queridos. Com esse casal maravilhoso que vai se apresentar pra gente agora, né? Começando por quem? Pelo sacerdote. A paz do Senhor. Meu nome é Josué, né? Sou membro aqui da Marcas do Evangelho. Eu fui convidado aí pelo esse casal aí, né? Futuro presbítero Eco, né? Aline, né? Eu presbítero não. É isso, né? Deus abençoe vocês. Eu sou a Laís, esposa do Josué. É isso, gente. Nada mais É sobre isso. Tá tudo bem. Pra quem não conhece, né? Eles, né? Marido e mulher, um casal abençoado, que tem dado testemunho, glória a Deus. Recebemos, né? Aqui na igreja. São uma bênção eles, né? Vocês veem aí, quem tá aqui vê. E eles vieram contribuir com a gente hoje, né? Com certeza, eu não vou, só eu vou falar aqui. Tentar, né? Vieram contribuir para... Eu sei que, assim, vocês têm experiências com esse tema sobre dar testemunho. Com certeza vocês têm testemunhos para poder, tão redundante, para poder contribuir aqui com os nossos juvenis. É um tema, né, polêmico, né? Também, né? Porque
quando a gente fala dar testemunho, né? Uhum. Tem muita gente que fica para trás. Mas a gente sabe da importância que nós cristãos, né, temos na nossa postura de cristão, nosso comportamento. E eu queria que vocês falassem um pouquinho aí o que vocês podem aqui ministrar para os nossos juvenis, no ensinamento para eles, sobre esse testemunho. Testemunhar sobre Cristo, de Cristo. Então, como eu falei, que é uma aula bem pertinente e também polêmico, porque se a pessoa já se não dá um testemunho onde ela estiver, no trabalho, na escola ou na faculdade, significa que ela não nasceu de novo. Já é um ponto aí, né? Então, Forte. né, por mais que a gente vê lá os discípulos, né? Eles, né, caminharam com o próprio Deus, né? 3 anos aí, mas alguns só tiveram mudança depois que, né, que o próprio Jesus partiu. Mas eu acredito que também dar testemunho seria um estágio, né? Não é de uma hora para outra, mas caminho, é né? um caminho, é um degrau, né? Mas isso é muito importante, porque como é que eu vou falar de Jesus se eu não dou bom testemunho, Se né? eu não vivo isso, Se eu né? não vivo, se eu não coloco isso na prática, né? Então eu acho bem complicado isso, né? Que o Senhor nos ajude, né, a vivenciar isso, né? Não é só falar, né, Laís? E assim, é um assunto complicado mesmo, porque às vezes é aquela questão de dentro para fora, né? Isso que a gente falou aqui na aula. Às vezes a gente tá com aquela aparência dentro da igreja, mas lá fora não é bem assim. E é muito difícil, porque às vezes nós mesmos não conseguimos enxergar, e aí Deus usa, né, os abençoados para lembrar quem a gente realmente é e do que a gente precisa mudar. Mas assim, contando um testemunho Sabia do que ia ter testemunho, na minha faculdade, uma vez, eu estava assim num refeitório com algumas colegas, e aí tinha umas meninas, elas resolveram dançar musiquinhas do TikTok. E aí eu estava com minhas colegas e elas estavam próximas, né? E resolveram dançar. E aí começou, assim, aquelas músicas pesadas. E eu tô lá fingindo que nem tô vendo, né? Aí, do nada, uma começa a dançar, assim, vergonha alheia bateu, assim, mas ela não tinha muito senso e continuou. E ela resolveu chamar nós que estávamos sentadas. Vem cá, fulana, dançar com a gente. Aí chamou minha colega. Aí quando ela foi me chamar, a outra repreendeu ela, falou: não, a Laís não. A Laís é crente, ela não vai fazer isso. Vai chamar ela para fazer isso. Já pensou se você fosse? Né? Não, tipo assim, vai que no meu coração tava vontade de dançar, né? Mas ela viu, não, a Laís nem chama, porque ela é crente. Então, assim, e eu nunca nem tinha conversado com essas meninas. Eram pessoas que eu tinha um convívio mínimo, porque não fazia nada com elas, trabalho, nada. Mas elas perceberam. Então, naquele momento, eu fiquei feliz, porque essa minha outra colega, ela é religiosa. Mas elas não tiveram o mesmo pensamento quando falaram da minha colega. Mas comigo, elas, não. Coloca um freio aí, porque fulano não vai fazer isso. Então, a gente tem que ter esse senso. Mesmo sem conversar com essa pessoa, ela tem que ter um olhar diferente com a gente. Como que isso... a gente precisa olhar, né? Ver como nós temos que nos preocupar primeiramente com o que Deus tem visto, né? Com o que nós temos feito diante do nosso Deus, nosso temor ao Senhor. Mais do que se preocupar com as pessoas em si, nós precisamos ter uma vida com Deus em santidade, né? Mas, e assim, as pessoas também, elas têm vivido experiência de outras pessoas. Também. Não vivendo as próprias, né? É isso aí. E aí, às vezes, fica difícil, porque o padrão, às vezes, da outra pessoa que ela tem, como uma pessoa que ela pode imitar, é muito alto. Uhum. Sim. E aí, na hora de ela testemunhar, ela não vai conseguir. Eu falo muito com o Josué que
meu tipo favorito de livro é biografia. Então, eu sempre estou lendo a biografia, eu amo. Só que aí eu me deparei que eu estava me baseando muito em pessoas lá de 1700. E tudo bem que elas exerceram um ministério maravilhoso e tal, mas o histórico é diferente, tipo assim, é um século totalmente diferente. As roupas que eles usavam eram diferentes. Então, tem como eu basear o meu jeito de viver todo naquelas pessoas. Porque o meu século é diferente. Eu fui criada para viver nesse século. Então, eu tenho que ser bênção nesse século. Não adianta eu querer viver um padrão. E foi que, por um tempo, eu fiquei assim, querendo viver nesse padrão antigo, e aí não era muito legal, porque eu não conseguia ter esse convívio com as pessoas, porque meu padrão era Muito alto, muito alto, assim. E eu mesma me prendia, eu me cobrava muito, porque eu colocava um padrão alto, mas... Até mesmo para se relacionar com as pessoas. Sim, aí né? fica difícil. Mas hoje, assim, eu tento ser mais, né, equilibrada, e pensar no que hoje eu tenho que fazer, e não basear minha vida nas pessoas, nem sim em Jesus. Nós temos que, eu creio que quando você estava falando também sobre a questão de você olhar para a pessoa, ver que ela tem vivido um padrão espiritual, né? Vamos supor assim, diferente. A gente deve olhar, mas no sentido de você caminhar para uma vida com Deus, assim. E a gente falou na aula que nós não devemos desprezar os pequenos começos. A nossa vida é uma caminhada. A própria Bíblia fala, né? Quando o Senhor vai nos dando leite, depois vai nos dando um alimento mais sólido. O que a gente não pode é parar e retroceder. Sim. Você errou, então pede perdão, se arrepende e volta para o caminho que você estava percorrendo. E busca, né? Nós temos... ferramentas que o próprio Espírito nos capacita, né? A gente nos impulsiona a orar, a jejuar, né? A buscar. E essas coisas, essas experiências que nós vamos tendo com o Senhor, aquilo que a Laís falou, primeiramente em nós, essas experiências que nos fazem firmar em Deus. Sim. E vivenciar, né? Aquilo que Deus tem para nós. E automaticamente é assim. Por exemplo, a Laís, lá na faculdade dela, ela dá testemunho. Por quê? Porque ela vive isso, ela experimenta da presença de Deus. Ela vê que não tem sentido nenhum ela levantar ali, ouvir aquela canção e assim, não vai edificar isso em não nada. é para mim. Não, eu tenho algo melhor, algo que não se compara. Então, quando você vivencia isso, né, Laís? Você fala assim, não, gente, isso... E as próprias pessoas vão, automaticamente, aquilo que você vive, as pessoas vão ver, né? E incrível também, que já que estava falando sobre não desprezar os pequenos começos, né? E o fato também da, tipo, a pessoa, ela não dá testemunho, ela não consegue ter as próprias experiências. Então, tipo assim, ela realmente vai se basear em outra pessoa, vai contar testemunho de outras pessoas. Então, tipo assim, não vai adiantar em nada, porque você conta o testemunho de outra pessoa, né? Claro, não tem problema nenhum você contar um testemunho de outra pessoa, mas o que Deus está fazendo na sua vida? Por que você não pode contar algo que Deus está fazendo na sua vida? Entendeu? Então, tipo assim, se você não tem uma comunhão com Deus, se você não tem uma vida de oração, tipo assim, você não vai agregar em nada para um colega da escola, Sim. né, para alguém do trabalho. Então, é complicado isso. Isso porque, em relação aos pequenos começos, a gente pensa, mas fulano tem um ministério enorme e, aquele é o padrão. Mas esquece que Deus está com você e as pequenas experiências do dia a dia também devem ser contadas, Sim. devem ser levadas em consideração, né? E não só aquela experiência do irmão, porque para ele ter tido aquela experiência grande aos nossos olhos, ele teve que passar pelos pequenos processo, começos, né? Teve que pagar um Aprender preço a grande, ouvir né? a voz de Deus nas pequenas Nas coisas. mínimas coisas, exatamente. A Bíblia fala que as nossas necessidades precisam ser conhecidas, né? Então, Deus, ele vê cada detalhe. Quando a gente coloca tudo, tá, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou orar, eu vou mandar o meu currículo, eu vou orar, eu vou preparar o meu currículo, eu vou orar.
né? Eu vou vou entrar em contato com um colega, eu preciso conversar com esse colega, eu vou orar antes, pedir a Deus discernimento. Então, nas pequenas coisas, você vai vivenciando ali essas coisas e você vai vendo como que na medida você vai crescendo, Sim, né? sim. Você vai experimentando e daqui a pouco você já não está falando mais daquilo que você ouviu alguém dizer, daquilo que alguém falou para você que viveu. Agora você está falando, não, Deus falou comigo, eu estava nessa situação, Deus fez isso, eu orei, Deus manifestou o poder dele. É diferente, né? Que a gente possa buscar, porque todos nós estamos nesse processo. Uns começaram agora, outros já estão há um tempo. E é caminhada. Às vezes a gente para um pouco, mas tem que voltar e buscar novas experiências com Deus sempre. É incrível também eu contar um rápido testemunho, né? 2, na verdade. Primeiro é a questão de dar bom testemunho dentro do trabalho, porque você vai encontrar vários tipos de pessoas, né? Tanto cristão quanto ímpios, entendeu? Então, tipo assim, a maioria das pessoas a qual eu trabalhei sempre foi ímpio. São poucos os cristãos que tinham lá. Então, tipo assim, a maioria deles usava droga, né? Falava muito palavrão, né? Então, tipo assim, quando eles me viam, tipo, eles já queriam trocar de assunto. Ficavam constrangidos, já ficavam constrangidos, ou quando já me via, já apagava o cigarro ou ficava longe, entendeu? Mas eles sempre tinham a certeza que se eles precisassem de uma oração, eles iam pedir para mim, ou pedir algum conselho, entendeu? Isso é importante, isso é importante. E agora, sobre outros, a questão de começo, eu tenho colocado sempre eu tenho buscado a Deus de manhã. Então, assim, é difícil, meu irmão, é difícil demais. Eu luto para acordar de manhãzinha. Quem disse que assim, é fácil? 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir orar. Minha esposa sabe da minha luta. Tipo assim, às vezes já acordo, já olho para a cama, mas é pequenos começos, entendeu? Fui o primeiro dia, fui no segundo e tenho conseguido ir. Às vezes eu falho, mas Volta de eu novo. preciso continuar, entendeu? Eu preciso continuar, porque eu preciso do Senhor. Eu sei que eu olhando agora isso, poxa, tá difícil, mas eu não sei como que eu vou estar daqui a 6 meses, entendeu? Pode ser que daqui a 6 meses eu vou olhar para trás e, poxa, eu tinha uma dificuldade, só que agora eu já consigo manter um ritmo, já consigo orar mais tempo, entendeu? Então, assim, comece, juvenil. Comece a orar agora, comece a fazer algo diferente, entendeu? Para que um dia você possa contar esse testemunho. Amém. Sim. Nós temos... A gente já está finalizando a aula. Nós temos 2 perguntas que eu vou deixar... eu vou responder, a outra vai ficar... Os Vai demais. ficar no ar. 2 perguntas aqui que é de alunas nossas. Eu vou fazer a primeira, que é da Rebeca. Vou fazer da Rebeca. Como dar testemunho, mesmo tendo que se posicionar contra concepções tidas como politicamente correta do mundo? É uma boa pergunta. A pergunta. E é uma boa pergunta, porque exatamente é o contexto que a gente tem vivido, né, do politicamente correto, aí vem o relativismo, essa nossa sociedade pós-moderna também. Mas a Bíblia, é o que eu sempre falo com a minha esposa e falo com as outras pessoas, a Bíblia ela tem resposta para tudo. Não tem nada na Bíblia que ela não possa falar. O conselho que eu dou para a Rebeca é não ser politicamente correto, ser crente. Esse é o primeiro a primeira instrução. A segunda é aproveitar as oportunidades, que as oportunidades vão chegar, né? E aí você ore a Deus. Quando essa oportunidade chegar, você se posicionar. Nós vemos isso muito bem em Atos 17. Atos 17, Paulo está em Atenas, ele esperou a oportunidade e ele pregou para um público que era totalmente pagão. Existiam 2 tipos de grupo, que eram os estoicos e os epicureus. E a nossa sociedade, resumindo, ela não é diferente, porque hoje a sociedade está envolvida naquilo que é o bem carnal, o fim último é isso, as pessoas não estão nem aí para as outras, não tem amor ao próximo, era o contexto. Mas no final de Atos 17, se você perceber,
duas pessoas se convertem, que é uma tal de Dâmaris e Dionísio, e com ela outros. Ou seja, em meio a uma sociedade hedonista e uma sociedade que não tem amor ao próximo, sempre vai ter uma Dâmaris e sempre vai ter um Dionísio que vai te escutar no momento oportuno. Amém? E aí fica 1 Pedro 3,15, que diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, você deve defender a sua fé, sim, mas no momento oportuno, com temor e com mansidão. Ô, Glória. Respondido? Rapaz, Vocês querem fazer alguma colocação também? Não, tá ótimo. eu acho que tá bem entendido, né? Agora, vou deixar vocês à vontade para responder. Essa daqui é da Sara, tá? A lição diz que Jesus atraía todo tipo de pessoa, as mais difíceis, todas doentes de alma. Qual a melhor maneira de seguir esse caminho para ajudar os que estão doentes de alma à minha volta? Boa pergunta. Então, é a questão de, primeiro, você ser um testemunho vivo, você ser diferente, né? Porque, no caso, Jesus atraía todo tipo de pessoa. Então, ele se portava com pessoas vulneráveis, pessoas com que a sociedade não queria nada, mas ele se colocava ali na brecha. E tem um fato também, na minha faculdade, eu estava... Acho que eu faltei nesse dia, e aí depois, na outra aula, eu fiquei sabendo que teve um debate, porque surgiu uma questão polêmica, bem apocalíptica, sobre aborto, essas questões, lesbianismo. E aí um rapaz, ele tinha se posicionado, só que assim, ele não soube muito bem como lidar com a situação e acabou se excedendo. Mas ele é cristão e tal, ele não soube defender bem, mas enfim, ele tentou defender a fé dele. E na outra aula, voltando a esse assunto, deu maior polêmica de novo. E a turma foi tudo em cima dele, assim, né? E aí, depois da aula, eu percebendo que ele estava muito triste, muito chateado, a turma já fazia descaso dele, eu fui conversar com ele, sozinha. Aconselhar ele, falar, essa forma como você falou, eles podem não entender bem. E desde então, assim, ele criou um vínculo comigo. Eu vejo que as pessoas, às vezes, Cancelam ele? cancelam ele muito, Acontece. cancelam muito. Mas, assim, eu tive que negar as pessoas que poderiam também me cancelar por defender ele. Eu conversei com ele e tal, e agora ele me pede oração. Ele vai no grupo de oração da faculdade. Ele visita a nossa igreja quando pode. Então, é você se colocar à disposição, ajudar aquele que está necessitado. Tem que ter esse olhar. Se você vê alguém necessitado, então, vá. Deus se disponha a ajudar. Sim, como a Laís falou, se dispor, né? Está à prontidão, né? Então, primeiro, você tem que ir no confronto, conversar com a pessoa. Como que você vai atrair? Jesus, ele fazia esse método também. Ir conversar com uma pessoa, com algum amigo seu, né? Se você vê que ele está te dando a liberdade de você poder falar, de você poder conversar, de você poder fazer uma oração, é válido. Então, faça isso. Né? É importante. Além de testemunhar, não é só de uma forma pacífica, lá, você sendo um bom aluno, um bom funcionário, mas sim você também de uma forma ativa, indo, falando mesmo de Jesus, né? Qual é o problema de você sentar perto de um amigo seu da escola e o primeiro assunto que você for conversar com ele for falar de Jesus? O que te impede de fazer isso? Novamente, a boca fala do que o coração está cheio. Entendeu? Então, tipo assim, faça isso. Você vai atrair pessoas dessa forma. Entendeu? Fale de Jesus mesmo. Convida para o culto. Começa puxando um assunto. Aqui, eu quero te convidar para o culto. Né? O que eu tenho sentido, o que eu tenho vivido nos cultos, como Deus tem falado comigo nos cultos, fala dessa forma. E você vai ver, você vai atrair pessoas. Entendeu? Independente da situação da pessoa, entendeu? Não faça isso. É importante.
aproveitar a oportunidade. Se você vê a oportunidade, Sim. não despreze. Perfeito. Então, vamos estar indo para a conclusão, Obrigada, né? tá? Quero agradecer Nada, aqui eu que agradeço. Eu que agradeço, Voltar mais fico vezes. honrado aí. Amém. Tá bom? a esses dois aqui. E para concluir, gostaria de ler o que está aqui na revista, no finalzinho dela, que diz o seguinte: você foi chamado para uma missão especial, ser uma testemunha de Jesus Cristo. Portanto, anuncie Jesus por intermédio de suas palavras e, em especial, com suas ações. Elas devem ser condizentes com a mensagem que você anuncia. Que as pessoas possam ver Jesus Cristo em toda a sua maneira de viver. Que seu testemunho leve pessoas sedentas, como a mulher samaritana, a terem um encontro com o Salvador e a beberem da água da vida. Amém. Glórias a Deus, né? Glória a Deus. Agora também pedir, né, a oferta. Mas vamos para o nosso momento precioso da Oferta. oferta. Da oferta aí, você seja uma bênção. Os nossos Temos visitantes temos aí, o né? voto, nós temos aí as contas bancárias, o Pix. Você PicPay. pode fazer o PicPay. Então fique à vontade para assim fazer enquanto nós ouvimos um louvor abençoado. Seja Pra abençoador glória. aí da obra de Deus. Em nome de Amém? Jesus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. E agora nós voltamos. Vamos estar orando para Finalizando estar assim. finalizando essa aula. Mais uma vez, queria pedir o diácono Josué. Sempre ele fala isso. Toda vez que a gente está junto, ele fala: "Bem, você vai me botar em alguma enrascada." Isso não faz isso. Sempre, sempre, sempre. Vamos agradecer a Deus por essa aula, né? Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Deus, por esta aula, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Deus. O Senhor tem nos chamado, Deus, a testemunhar, Deus, aonde quer que nós tenha, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus. Que o Senhor possa nos dar a tua graça, Deus. Que o Senhor possa ser conosco, Pai. Nos guarda, nos livra de todo mal, Pai. Senhor Deus, que os jovens, os juvenis, ó Deus, venham dar bom testemunho aonde estiver, Deus. Que as pessoas possam ver Cristo, Deus, neles. Assim nós te pedimos, Pai, ser conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais Até a próxima. tarde. Até a Até daqui a próxima. pouco, hein? Até daqui a pouco.